Quero trazer agora um outro tema, falar um pouquinho de temperatura, de clima. A NASA alertou, julho de 2023 pode ser o mês mais quente da história da humanidade. E para a gente entender melhor os aspectos que tornaram esse calor todo possível, a gente vai conversar com o Dr. Giovanni D'Olife, meteorologista do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Quero entender de você por que a NASA está fazendo essa referência e se de fato a gente tem dados que apontem que aqui no Brasil a gente deva ter também uma das épocas mais quentes da história. Muito bem-vindo. Evandro, obrigado. Prazer estar aqui. Boa noite para você, boa noite a todos. Agora a gente está no período de verão no hemisfério norte, né? Então, os Estados Unidos, Europa e também a Ásia estão no período de verão. Então, é a época do ano que eles têm as temperaturas mais altas. Então, se a gente tiver um período com anomalia de temperatura, ou seja, temperatura acima da média, aí a gente vai estar com calor extremo, né? Tem previsão de fazer temperaturas nesses dias aí acima de 40 graus, ali na região do Mediterrâneo, algumas áreas acima de 45. E a gente pode até chegar perto de recordes por lá. O recorde é na Sicília, de 48,8 graus. Foi só 2 anos atrás, em 2021, e foi no mês de agosto, né? E o recorde anterior era de 1977, em Atenas, era 48 graus. E no ano passado a gente teve ondas de calor, mas não tão fortes, né? Agora, esse ano a gente está com o fenômeno El Niño. O El Niño ele se caracteriza por temperaturas da superfície do Oceano Pacífico acima da média. O Oceano Pacífico é gigantesco, enorme, né? Então, se você tem uma boa área dele com temperaturas acima da média, quando você faz a média da temperatura no planeta, você tem uma boa contribuição daquilo dali. Além disso, no Oceano Atlântico Norte, ali aquele oceano que fica entre os Estados Unidos e Europa, a gente também está com temperaturas acima da média, porque o sistema de ventos, que é a alta pressão dos Açores, ela ficou mais fraca do que a média. Então, sem ventos na superfície do mar, o vento resfria, né, o mar. Então, com menos ventos, a temperatura fica mais alta. Então, se a gente soma oceanos, Atlântico, Pacífico mais quente, né, continentes com ondas de calor, temperaturas acima da média, a gente vai ter um planeta nesse período, nesse momento mais quente. Aqui no hemisfério sul, no Brasil, a gente está no inverno, né? Então, nem precisa estar quente aqui, com todo esse calor no hemisfério norte, para que a média no planeta esteja acima da média e possivelmente seja o mês mais quente, o mês de julho mais quente da história. Giovanni, agora eu quero aproveitar que você tocou aqui nesse ponto do Brasil, né? Ou seja, não necessariamente a gente precisa estar vivendo essa onda extrema de calor aqui para entender um aquecimento global, né? Que o mundo todo estaria sofrendo com essa temperatura mais alta. Mas o que a gente tem percebido aqui no Brasil, inclusive agora nesse inverno, é uma amplitude térmica que até surpreende. Então a gente viu em algumas regiões do sul do país, por exemplo, um dia está numa temperatura negativa, no outro dia o pessoal está vivendo 30 graus. Aqui mesmo em São Paulo tem dia que a gente tem 15 e pode chegar a 30 nos períodos de maior calor. Isso também é uma influência desse aquecimento que a gente vem acompanhando? Olha, é compatível com um planeta mais quente, essas oscilações de temperatura com maior amplitude e isso acontecendo com maior frequência. Especificamente desses últimos dias, a gente teve uma situação atípica. A gente teve um grande ciclone, né, na semana passada. E os ciclones, eles são comuns, os extratropicais, como o da semana passada, são comuns na costa brasileira, mas eles se formam no oceano e dali vão embora. E o ciclone ele tem uma característica de que, o ciclone é extratropical, né, de que um lado dele é frio, o outro é quente. Então, normalmente, quando ele está no oceano, a gente vê só o lado frio, a frente fria que passa. Toda vez que a gente ouve falar em frente fria, que é comum, é porque tinha um ciclone lá no oceano, tá? Então, eles são comuns. Acontece que esse não se formou no oceano, ele se formou em cima do continente. Então, o lado quente dele também atuou em cima da gente. A quinta-feira passada, né, da semana passada, a gente teve temperaturas altíssimas para o mês de julho, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e até antes teve no sul também temperaturas muito altas, por causa da formação desse ciclone. E aí, quando ele passou, né, foi um dia com vento, quinta-feira passada, teve aquela ventania muito forte, né, era um vento quente. Aí depois o ciclone foi andando para o oceano, seguindo o caminho dele para leste, aí entrou o lado frio. Mais vento, só que aí um vento frio. Então a gente tem esses episódios, né, de grandes variações de temperatura por sistemas locais, né?
Mas quando a gente fala de média no planeta, um planeta de fato mais aquecido proporciona essas oscilações de maior amplitude. Ô Giovanni, você mencionou o fenômeno El Niño como uma das influências para esse aquecimento no hemisfério norte, né? A gente também tem influência do El Niño aqui, depois de vários anos vivendo sob influência do Laninha, né? Que faz a temperatura cair um pouco mais, leva a chuva onde deveria ter seca em determinado momento, leva a seca onde deveria ter chuva, e a gente está falando de um país como o Brasil, em que tem boa parte da sua agricultura dependente do clima para poder se dar bem. O El Niño, ele pode trazer consequências que sejam muito prejudiciais para esse meio aqui no nosso país? Evandro, não só a agricultura, né, mas com vários setores da economia, inclusive a disponibilidade de energia, né, para todo o funcionamento do parque industrial. 2 anos atrás, né, no final do ano retrasado, a gente vivia uma crise hidroenergética, porque a gente tinha vivido alguns anos, né, quase que uma década, desde 2013, 14, né, quando a gente teve aquela crise do Cantareira, né, com falta de água. Desde aquela época a gente ficou vários anos sem chuva, né, e aí tivemos a crise hidroenergética, quase um colapso no país de energia. Aí tivemos sorte agora com a Laninha, nos últimos 2 anos tivemos mais chuva, os reservatórios se recuperaram. A região com a Laninha viveu uma seca muito intensa, muito profunda, que prejudicou o Rio Grande do Sul, por exemplo. E agora, exatamente, e agora com esses ciclones no último mês, apesar de terem sido extremos que causaram muito estrago, eles têm o lado de diminuir esse estresse hídrico da vegetação, né, das plantas. Então teve um lado positivo de vir com mais chuva. E aí essa chuva ela é mais compatível com o El Niño. Então, indo para a sua pergunta, né, das influências do El Niño no país, uma delas é justamente chuva acima da média na região sul do país, tá? E, por outro lado, né, como a atmosfera tem uma continuidade das coisas, então se vai muita água para um lado, vai faltar de outro lado, né? E esse outro lado onde vai ficar seco é o norte do país, no norte da Amazônia e também a parte da região nordeste do país, tá? Então, nessas regiões deve chover menos. O Nordeste viveu muitos anos nessa década passada, com seca, né? Foram 6 anos, um período recorde de seca, uma seca realmente profunda. Aí vieram 2, 3 anos de chuva, os reservatórios por lá também se recuperaram, assim como no Sudeste. Então, tem a perspectiva de que agora com El Niño vem a seca, né? Então, nós estamos até bem em termos de reservatórios, em termos de água, né? Então, 1 ano de seca não teria muito problema, as reservas aguentam. Agora, se esse El Niño durar mais tempo, e algumas vezes acaba durando mais tempo, aí a situação poderia se agravar. Então, por um lado, a chuva no sul, que de certa forma, apesar dos impactos de desastres, inundações, né, tem um outro lado também, né, se não for em muito excesso, tem um lado que beneficia. Agora, e o Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, como é que fica? Pois é uma região desafiadora para a ciência em termos de El Niño e Laninha, porque é uma região de transição. Você veja, eu falei do sul, né? Fica com mais chuva. O norte, com menos chuva. E o sudeste, fica bem no meio, fica na transição. Exato. Então, em alguns El Niños, a parte de chuva do sul é um pouco maior e acaba pegando São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, trazendo mais chuva. Em outras situações, não. Acaba ficando mais parecido com o nordeste, ficando mais seco. Então, por isso, não tem uma correlação tão alta, não tem um comportamento que se repita para que a gente possa afirmar, ó, no Sudeste vai ser assim. Mas tem uma característica sim, Evandro, costuma se repetir nos El Niños, que é a temperatura acima da média, tá? Agora, quando a gente fala temperatura acima da média, é ao longo de um período, né? Então a gente tem situações, dias mais frios, dias mais quentes, e aí quando você faz a média, ela fica um pouco acima. Inclusive, só para finalizar, Giovanni, isso pode acontecer no período mais quente aqui do país, ou seja, o El Niño trazer essa influência de termos temperaturas mais altas, claro, talvez não no mesmo limite que acompanhamos lá no hemisfério norte ou na Europa, mas mais altas do que estamos acostumados aqui no país a partir da primavera e do verão? Sim, exatamente. Ótima sua pergunta para eu explicar que o El Niño ele tem uma duração longa, ele dura de 1 a 2 anos. Então, pelo menos até o começo do ano que vem, a gente tem o El Niño. Aliás, o pico de intensidade dele está previsto para o final do ano. Sim. Então, não só a primavera, mas o próximo verão, a gente pode ter influência do El Niño. Agora, no hemisfério sul, onde nós estamos, a gente tem uma vantagem de que a proporção de oceanos é maior do que lá no hemisfério norte.
né? No hemisfério norte tem menos oceanos do que no hemisfério sul e mais continentes. Então sofre mais esse aquecimento durante o verão, né? A água dos oceanos ajuda a dar uma temperada no clima. Então isso também ajuda a gente não sentir de forma tão extrema, né, esse excesso de temperaturas. Mas na média isso deve aparecer. Giovanni Dolif, meteorologista do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Obrigado por conversar conosco nessa sexta-feira à noite. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Evandro. Boa noite. Bom final de semana para todos. Até a próxima.